Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Switch TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, é um grande prazer ter a sua audiência. E bom, pessoal, no programa dessa sexta-feira, dia 20 de dezembro, mano, faltam 5 dias pro Natal, velho. Você tem noção disso? Caralho, que loucura, mano. Que loucura. Só foi cair a ficha, pelo menos pra mim, né, de que o Natal já tá aí, ontem, quando eu tava comprando os presentes aqui da galera. Né, ontem, inclusive, porra, altos gastos aqui, viu? Vou te falar uma coisa, fazia muito tempo que eu não via o meu cartão de crédito chorar tanto. Ontem o cartãozinho chorou, viu? Ontem o cartãozinho chorou, mas é por uma boa razão, né? Presentear a família é sempre importante, né? Uma vez no ano, né, gente? Uma vez no ano tá liberado, né? Uma vez no ano pode. Então, você que fica economizando o ano inteiro, você aí que não, sabe, não abre a mão pra nada, primeiro, te entendo, também sou assim. Mas, pô, final de ano, Natal, pô, abre a mão, tá ligado? Gasta um pouquinho com a sua família, pelo menos com a sua família. Pelo menos com a sua família. Ontem, eu gastei, doeu um pouquinho no coração, doeu, porque eu sou um puta do mão de vaca. Mas, depois me fez bem. Me fez bem. E vai me fazer melhor ainda quando eu entregar os presentinhos, ver a galera feliz. Então, dica do dia. Gasta no Natal. Você que não gasta o ano inteiro, no Natal gasta. Gasta. Não vai te fazer mais pobre. Obviamente, se você tiver condições, né? Se você tiver numa situação complicada, aí beleza, eu te entendo. Mas se você tem condições e não gasta né? Por ser mesquinho, e tá tudo bem ser mesquinho de vez em quando, tá? Tá tudo bem ser mesquinho. Mas, se você puder não ser mesquinho no Natal, não seja, gasta um pouquinho, presenteie as pessoas que você ama, porque é algo bom, né? Ontem eu terminei de gastar e depois de alguns minutinhos, né, de dor, fiquei bem, cara. Me bateu uma sensação boa, então é isso, basicamente é isso. Não sei por que eu entrei nesse assunto, mas enfim. Natal tá quase aí, faltam menos de 5 dias, já comprei os presentes e como eu tive um gasto muito grande ontem, preciso, né, repor. E como que eu reponho? Trabalhando. Aqui é trabalho. Vou repor trabalhando. Por isso que tô aqui em mais um dia, em mais uma edição do Switch TV Show. E nessa edição, rapaziada, a gente vai falar sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos uma rodada de 13 jogos. Uma rodada muito extensa, muito jogo rolando ontem. Muito jogo bom, inclusive. Tivemos muitos jogos bons. E aí, no episódio de hoje, na edição de hoje do Switch TV Show, nós iremos passar por cada um dos jogos. Hoje eu acho que não teremos giro de notícias, porque não saiu nada de muito relevante de ontem pra hoje. E como também são 13 jogos pra comentar, eu acho que não vai dar tempo de falar sobre as notícias. Então hoje será só análise da rodada, tá? E vai ser bom, vai ser um bom programa. Então deixa o like, se inscreve, compartilha aí o conteúdo com seus amigos, pessoal que tá assistindo aí na Premiere. Fica à vontade pra comentar no chat, o chat tá liberado aí pra vocês. E vambora, roda a vinheta e vamos começar essa brincadeira. Muito bem então, pessoal, vamos iniciar a edição de hoje falando sobre os jogos de ontem. E o primeiro jogo que eu irei comentar é Utah Jazz e Detroit Pistons, né, cara? Esse foi o jogo que abriu a rodada de ontem. E bom jogo, tá? Foi um bom jogo, foi um jogo que começou com o Jazz espancando o Pistons, né? Não no sentido literal, né? Apesar de que o Jordan Clarkson queria no sentido literal, né? O Jordan Clarkson ontem
queria sair na porrada com o Ron Holland. Acabou que os dois não brigaram e tal, mas assim, Jordan Clarkson queria. Mas, no sentido esportivo, aí sim o Jordan Clarkson, juntamente com seus companheiros, espancaram, né? Amassaram o Pistons no começo do jogo, né? Meteram 48-19 no primeiro quarto. Abriram uma vantagem maravilhosa. Só que depois disso, o Jazz parece que lembrou que não pode vencer, né? O Jazz é um dos times que não pode vencer nessa temporada porque o time quer o Cooper Flag. Então, parece que o Jazz lembrou disso e simplesmente parou de jogar depois do primeiro quarto. O segundo quarto foi horroroso, tomaram 35-19, e no terceiro quarto tomaram 32-30 e no último quarto tomaram 33-29. Ou seja, depois do absurdo primeiro quarto que fizeram, o Jazz simplesmente ladeira abaixo. Só que mesmo assim, mesmo sendo pior que o Pistons em todos os outros quartos, o Jazz ainda conseguiu ganhar, cara. Ainda conseguiu ganhar por conta da vantagem absurda que abriu no primeiro quarto. A vantagem foi tão surreal que mesmo o Pistons ganhando todas as outras parciais, não conseguiu buscar a virada. E aí, no fim, o Jazz, meio que de forma culposa, saiu com a vitória em Detroit. 6ª vitória do Jazz na temporada, 17ª derrota do Pistons. É um jogo muito forte do Keyonte George, né, cara? O Keyonte George terminou a partida com 28 pontos e 7 bolas de 3. Uma atuação muito forte dele. O Colin Sexton fez um jogo muito bom, de 30 pontos, 7 assistências. Colin Sexton, inclusive, um dos nomes mais interessantes aí no mercado, hein? Colin Sexton tá disponível para troca, já foi informado que o Jazz tem vontade de trocar ele na trade deadline. E é um baita do nome, viu? Baita do nome. O Colin Sexton é um jogador que eu vejo agregando em diversas equipes. E agregando legal. Muito intenso na defesa, bom no ataque. Tem ali uma altura que não é a ideal para a posição. Talvez não seja. Mas ele compensa com muita agressividade, com muita intensidade. Ele é um dos jogadores mais agressivos mesmo que a NBA tem. Gosto disso, cara. Gosto disso. Então, moleque pra gente ficar de olho aí na trade deadline. Muito bom, muito bom. E vitória do Jazz. Vitória dos comandados de Will Hard. Pelo Pistons, vale destacar rapidinho o Cade Cunningham, viu? Mais um jogo bom, 33 pontos, 7 assistências, 4 tocos. Jogou bem o Cade, só que longe de ter sido... Não tão longe assim, né? Mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Quem também ganhou ontem, mas aí sim, né, querendo ganhar, foi o Thunder. O Thunder enfrentou o Magic lá em Orlando, na casa dos caras. E mesmo passando ali um veneno com o time do Magic, impressionante como esse time consegue se manter competitivo mesmo todo desfalcado, né, velho? É surreal a força desse time do Magic. Uma coisa realmente admirável. Mas mesmo com o Magic bem, mesmo passando ali um nervoso com o Magic, o Thunder conseguiu sair com a vitória. Venceu por 105-99. Uma vitória importante pro Thunder, né? Pra meio que tentar apagar a atuação péssima na final da Copa contra o Bucks. Um jogo muito forte do Shai, que foi o cara mais questionado do Thunder na derrota na Copa. Ontem deu uma baita de uma resposta, enfrentando uma defesa extremamente física. Conseguiu sair com seus 35 pontos. Atuação muito, muito dominante do Shai. 58% de field goal, 4 steals, 2 tocos. Jogou muito, cara. Jogou muito. Atuação elite máxima do Shai. E bela vitória. Bela vitória do Thunder. Thunder se sustenta na liderança do Oeste, lembrando que a derrota pro Bucks, apesar de ter doído e de ter tirado o título do Thunder, a derrota não conta na temporada regular, viu? Tá, então, o Thunder segue com apenas 5 derrotas na temporada.
Apenas 3 como visitante. E 21 vitórias, né? Thunder se mantém na liderança do Oeste. Se mantém firme no topo da conferência. Já o Magic sofre uma dura derrota, né? Apenas a segunda jogando em casa. Mas segue com a campanha boa. São 17 vitórias, 12 derrotas. E é aquilo, né, mano? A parada pro Magic é sobreviver até a volta de Franz Wagner e de Paulo. Ainda não temos previsão para a volta de nenhum dos dois. Paulo, inclusive, ao que tudo indica, vai demorar muito para voltar, porque nem treinando com bola ele tá ainda. Então a parada pro Magic é tentar manter esse nível de atuação até os dois voltarem, porque se mantiver nessa pegada, quando os dois voltarem, o Magic ainda vai ter condições de dar uma sprint para tentar pegar um top 3, top 4 da conferência. Eu vejo esse cenário acontecendo pro Magic ainda. Então, é isso. Basicamente é isso que o Magic tem que fazer. Seguindo, tivemos o Washington Wizards vencendo a equipe do Hornets por 123 a 114. Boa vitória do Wizards. Boa vitória do Wizards, apenas a quarta na temporada. E uma vitória com a assinatura da molecada do time, né? Alex Sarr ontem teve um jogo muito forte de 19 pontos, 9 rebotes, 5 assistências. Né? Foram 3 tocos pro Alex Sarr. Ele que vem se consolidando como a grande âncora defensiva desse time do Wizards. Jogo bom. E uma coisa legal do Alex Sarr é que ele tá evoluindo também no ataque, né? Eu sei que a galera não tá olhando muito pra isso, porque é o Washington Wizards, né? Ninguém assiste os jogos do Wizards. Mas é interessante observar essa evolução dele. Se você puder parar pra dar uma olhadinha, pelo menos nos highlights dos últimos jogos do Wizards, você vai observar essa evolução do Alex Sarr. E é uma evolução que precisava muito acontecer. O Sarr é um cara que chegou na NBA com vários buracos no seu jogo ofensivo. E aí, pelo menos nos últimos 5, 6 jogos, tá dando pra ver que ele tá tapando esses buracos. Ele tá se tornando um cara mais sólido, um cara mais confiável no ataque. E aí você junta isso a uma defesa muito boa, e uma defesa que ele vem apresentando desde o primeiro jogo da temporada, você tem aí um novato se consolidando como um dos melhores da temporada. Então, interessante observar a evolução do Alex Sarr. E o outro moleque que brilhou ontem foi o Jordan Poole, né? Ótimo jogo do Jordan Poole, 27 pontos, 5 bolas de 3 pro moleque, comandando o ataque do Wizards. Excelente jogo, cara. Excelente jogo do menino Piscina. Para além dele, teve ainda para além deles, né? Teve ainda o Coulibaly aparecendo bem, o Justin Champagne aparecendo bem. Malcolm Brogdon fez um jogo muito bom, de 25 pontos. Ele que vem se valorizando aí no mercado. É um cara que, com toda certeza, vai atrair interesse na trade deadline. Mas não tenha dúvidas disso. Então eles também merecem aí o destaque. Pelo lado do Hornets, LaMelo Ball foi o destaque. 34 pontos, 13 assistências, 4 roubos de bola. Excelente jogo do LaMelo aí, que tá tentando retomar aquele bom nível, aquele ótimo nível do começo da temporada. Voltando bem de lesão. Mas não foi o suficiente. Né? 20ª derrota do Hornets, a 10ª como visitante. E duro, né, cara? Perder pro Wizards nunca é um bom sinal, né? Nunca é um bom sinal você perder pro saco de pancadas da NBA. Enfim. Seguindo, tivemos uma das grandes surpresas da rodada, talvez até a maior. Não foi a maior. Não foi a maior porque teve o Blazers aprontando ali contra Denver. Mas essa talvez tenha sido a segunda maior surpresa da rodada, que foi a vitória do Bulls em cima do Celtics, cara, jogando no TD Garden, na casa dos campeões. Chicago venceu por 117 a 108, uma atuação muito forte do Bulls. Pra mim foi o melhor jogo do Bulls na temporada. Uma atuação ofensiva muito boa.
muito dinamismo ali no ataque, né, um bom trabalho de bola e teve ali o brilho do Zach LaVine. 36 pontos pro LaVine, jogou muita bola ontem. Muita bola, é outro cara que tem se valorizado muito, chegando aí perto da trade deadline. Jogou pra caralho. E defensivamente, por incrível que pareça, o Bulls foi bem, tá? Chicago, que tem uma das piores defesas da NBA, ontem fez um ótimo trabalho na defesa, tá? Conseguiu limitar bem o ataque do Celtics, né? Limitou o Celtics a só 108 pontos, o que pro Celtics é muito pouco, ainda mais jogando em casa. E o mais impressionante foi o desempenho pífio que o Celtics teve no perímetro. O Celtics terminou o jogo com 25% para 3. Um aproveitamento muito baixo, cara. E beleza, você pode atribuir a falta de pontaria dos caras? Pode. Pô, o Derrick White ontem chutou 3 de 12, o Jaylen Brown 1 de 8, Jrue Holiday 0 de 4. Então, realmente os caras não estavam com a mão muito boa. Mas eu atribuo também as boas contestações que o Bulls fez. Chicago pressionou muito o perímetro do Celtics, não deu muito espaço para os caras. Então, pra mim foi uma atuação defensiva muito forte do Bulls. E aí, juntando as duas coisas, né, o bom desempenho do ataque e o bom desempenho da defesa, e colocando aí o jogo fantástico do LaVine, teve aí a vitória do Bulls acontecendo. 13ª vitória de Chicago, a 9ª como visitante, né? Chicago tem jogado muito bem fora de casa, e apenas a 6ª derrota do Celtics na temporada, mano. E apenas a 4ª jogando em casa. Então realmente foi um resultado muito, muito significativo para Chicago. Vale ainda demais o destaque pro Ayo Dosunmu, fez um jogo muito bom. O Vucevic fez um jogo muito bom, mais um duplo-duplo para ele. Outro que tá se valorizando aí no mercado. Então atuação coletiva muito forte, cara. Muito forte mesmo. E baita resultado. Baita resultado. Já pelo Celtics, derrota complicada, né? Esse era um daqueles jogos onde a vitória do Celtics era quase certa, né? Pegando um Bulls em casa, com Tatum, com Brown, com Derrick White ali em quadra, né? Com o quinteto ideal em quadra. Era um daqueles jogos que todo mundo tinha plena convicção de que o Celtics ia ganhar. E não ganhou. Não ganhou. Deixou muito a desejar ontem. Talvez o único que tenha se mantido consistente ali o jogo inteiro tenha sido o Tatum, né? O Tatum teve um jogo excelente, 31 pontos, 10 rebotes, jogou muita bola. O Pritchard também dá pra dizer que teve um jogo sólido, 4 bolas de 3 ontem. Mas de resto, cara, o time bem abaixo, viu? Bem abaixo mesmo. Mérito também de Chicago, óbvio. E, enfim, jogo frustrante pro Celtics. Jogo frustrante. Teve ainda no final ali o Mazzulla querendo sair na mão com o árbitro. Cena. Porra. Cadeiro o Mazzulla, né? Cara totalmente Johnson's Baby das ideias, né? O Mazzulla tá todo biluteteia das ideias. Maluco. Então, uma noite complicada. Noite complicada pros coringas do Mazzulla. E pro próprio Mazzulla, né? Pro próprio Mazzulla também não foi uma noite muito boa. Seguindo, tivemos o Brooklyn Nets vencendo o Toronto Raptors lá no Canadá. Né? Vitória importante do Brooklyn, 101-94. Mais uma atuação extremamente forte do Cam Johnson. Que talvez dos jogadores aí do Nets seja o que mais está se valorizando. Impressionante que o Cam Johnson tá jogando. Foram 33 pontos, 10 rebotes e 6 assistências pro Cam Johnson. Atuação muito forte, muito volume de jogo, muita eficiência nos dois lados da quadra. Jogou pra caralho. Um outro cara que jogou bem ontem, que eu gostei da atuação, foi o menino Ben Simmons. Eu gostei do jogo do Ben Simmons. 12 pontos, 7 assistências. Muito participativo ali nos 32 minutos que teve. Ele que, com a saída do Schroeder, deve ter muito mais volume de jogo. Gostei, cara. Gostei do que eu vi do Brooklyn ontem.
né? Um jogo equilibrado, né? O time teve que sair de um buraco ali do terceiro quarto, né? Tomou 30-18, então teve que buscar ali no quarto período e conseguiu. Baita vitória, mano. Baita vitória. Eu sei que o Toronto não é lá o melhor adversário, não o melhor adversário, né? Não é lá o adversário mais forte. Né? Não é lá o adversário mais forte, mas jogando no Canadá é complicado ganhar desse Toronto, mano. Então a vitória relevante aí de Jordi Fernandes e sua turma. A única coisa ruim no jogo do Brooklyn ontem foi o Claxton, né, cara? Pô, o Claxton, mano, na boa. Tá na hora do Claxton buscar uma ajudinha ali, psicólogo ali, porque, pô, a cabecinha dele não tá boa não, mano. A cabecinha dele não tá boa não. De novo foi expulso de forma idiota. Jogou só 11 minutos. Cara, pelo amor de Deus, hein, mano. Patética a expulsão do Claxton ontem. E é total falta de controle mental ali. Uma loucura. Uma loucura dele. Então, acho que tá na hora do Claxton buscar ali uma ajudinha profissional, porque não tá normal. Não tá normal. Mas, tirando a expulsão idiota do Claxton, foi uma ótima noite pro Brooklyn, boa vitória e... Olho no Cam Johnson, hein, mano. O que o Nets vai ganhar de pick de draft pelo Cam Johnson não tá escrito, hein. Eu vou te falar, eu acho que vai ter time oferecendo 2 firsts por ele, viu? Eu acho. E se bobear, vai ser o Thunder. O Thunder tem mostrado muito interesse nele. É um cara que eu vejo encaixando muito bem nesse time. Eu acho que o Thunder pode acabar dando 2 firsts pelo Cam Johnson. E eu vou te falar, hein? Vai tá bem pago. Vai tá bem pago. É um cara com experiência de playoff, já esteve em final. Gosto, tá? Gosto do menino Cam Johnson. Jogando muita bola. Muita bola. Próximo jogo, Houston Rockets e New Orleans Pelicans. Grande vitória do Houston aqui, hein? Jogando em casa, Houston venceu bem por 133-113. Uma vitória... Dá pra dizer que foi tranquila. Dá pra dizer que foi uma vitória tranquila. Destaque aí pro menino Jalen Green. Jogo muito bom dele, 34 pontos, 6 rebotes, com 59% de field goal. Atuação forte. E vitória importante pro Houston. Houston chega a 18 vitórias na temporada, se mantém no top 3 do Oeste. Belo resultado, mano. Belo resultado dos meninos do Udoka. Próximo jogo. Aí é foda, hein? Ah, meu amigo. O que o senhor Golden State Warriors fez ontem, hein? Rapaz do céu. Que sapatada, né, meu guerreiro? Que sapatada, meu guerreiro. Golden State ontem enfrentou o Memphis Grizzlies. Jogo em Memphis, né, lá no Tennessee. E, rapaz, noite pra esquecer, hein? Uma noite pro Warriors esquecer. Simplesmente uma sapatada de 144-93, mano. 144-93. Uma loucura esse jogo, velho. Uma loucura. Talvez tenha sido o pior jogo que eu já vi desse Golden State era Stephen Curry. Uma atuação patética do Golden State, mano. Patética. Óbvio, teve muito mérito do Memphis. Memphis fez um jogo muito forte. Defensivamente, o Memphis não deu brecha pro Golden State. Soube tirar tudo do Warriors. Tirou perímetro, tirou jogo de garrafão. Matou o Warriors ali no contra-ataque. Sim, o Memphis fez um jogo absurdo de bom. E mesmo com o Ja Morant, uma noite não tão produtiva assim, né? Ja Morant, inclusive, saiu mais cedo do jogo por conta de uma queda ali que ele sofreu. Então, mesmo com o seu grande astro não performando tão bem, o Memphis fez o que fez. Então, assim, uma atuação
bizonha de boa do Memphis. Coletividade lá em cima, os reservas brilhando. Pô, Santi Aldama ontem jogou demais. Jogou demais. Porém, não dá pra olhar pra um jogo onde um time toma 144-93 e achar que foi só mérito de quem ganhou. Também teve muito demérito do Warriors. E teve muito demérito de jogadores-chave do time. Ontem foi uma noite onde os únicos que se salvaram no time do Warriors foram o Andrew Wiggins. Andrew Wiggins dá pra dizer que fez um jogo normal. E o Podziemski. Tirando os dois, cara, você não salva ninguém. E o pior é que quem foi mal, foi muito mal. Por exemplo, o Draymond Green. Foi o pior jogo do Draymond Green na temporada. Sem dúvidas. Só que não foi só um jogo ruim. Foi talvez o pior jogo dele da vida. Ou o cara em 19 minutos, gente, teve 0 de 4 no field goal. Não pegou um rebote, não deu uma assistência, não deu um toco, mano. O Draymond Green teve um plus-minus de menos 42. Que é um dos piores plus-minus possíveis. Talvez até o pior plus-minus possível. Um cara ter menos de 42 de plus-minus é uma vergonha, né? Menos 42 já é uma vergonha. Imagina ter um plus-minus pior ainda. É uma loucura. Sim, o Draymond Green foi horroroso. 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 Dennis Schroeder, péssima estreia do Schroeder. Jogou 22 minutos como titular, 2 de 12 no field goal. Uma primeira impressão péssima, 4 turnovers cometidos, foi muito mal. E o grande símbolo dessa noite horrenda do Golden State foi o Stephen Curry. Ontem o Curry, sim, não parecia o Curry. Não parecia o Curry. Curry teve o pior jogo dele da vida. Eu afirmo isso. Foi o pior jogo da vida do Curry. Em 24 minutos em quadra, ele cometeu 2 turnovers e teve 0 de 7 nos arremessos de quadra. 0 de 7. O Curry não matou nenhuma bola ontem, só de lance livre. Essa foi a primeira vez na carreira do Curry, tá? Na carreira do Curry, que ele terminou um jogo zerado, jogando pelo menos 15 minutos. É a primeira vez, cara. A única vez onde ele saiu de um jogo com a pontuação tão baixa assim, a única outra vez, foi contra o Spurs. Só que contra o Spurs ele só jogou 2 minutos. Saiu machucado. Ontem ele jogou 24, mano. E não fez nada. Fez nada. Foi horrível o Stephen Curry ontem. Foi horrível. E o plus-minus dele diz muito sobre isso. O Draymond Green terminou com um plus-minus horrível de menos 42. O Curry não ficou muito atrás, não. O Curry terminou com menos 41. Sabe qual foi, além, né, do de ontem, o outro plus-minus horrível que ele teve, né? O outro pior plus-minus que ele teve na vida? Foi um plus-minus de menos 32 contra o Bulls em 2013. Mano, assim, insano o quão ruim foi o Curry ontem. E aí não tem jeito, gente. Não tem jeito. O cara tem moral? Tem. O cara tem crédito? Demais. Mas não dá pra passar pano pro Curry. Desculpa, não dá. A derrota de ontem tem muita culpa dele. Muita culpa. Assim como outras derrotas que o Warriors sofreu nessas últimas semanas. Né, eu acabei, de forma talvez até inconsciente, dando meio que uma passadinha de pano pro Curry nas últimas semanas, por conta de todo o entorno que não tá funcionando, né? Por conta do trabalho ruim do Steve Kerr. Então, de forma inconsciente, eu dei. Talvez eu tenha
dado realmente uma passada de pano. Só que ontem, desculpa, não dá. Não dá. Foi muito mal. Não existe um jogador do tamanho e da importância do Curry entregar uma atuação dessa. Não existe, mano. Draymond Green merece muitas críticas, sem dúvidas. Steve Kerr merece muitas críticas. Eu até falei no pós-jogo que o grande erro do Kerr foi ter levado o time à quadra com uma postura tão patética. Um treinador do tamanho do Kerr não pode permitir que seus jogadores pisem em quadra com aquela postura. Com sono, falta de vontade. Não dá. Não dá. Ele tinha que ter motivado os caras da forma correta. Mas, pra mim, o Curry é o grande símbolo da noite horrível que o Warriors teve. Muito mal, mano. Muito mal. E ele, assim como qualquer outro jogador, não é imune a críticas. Ele não é imune a críticas. E ontem ele mereceu todas as críticas do mundo. Foi muito mal, foi horrível e foi o grande símbolo dessa derrota. Uma derrota com muito mérito do Memphis, jogo muito forte, mas com um demérito colossal desse Golden State que simplesmente não consegue virar a chave. O Golden State começou a temporada muito bem, dando todos os indicativos positivos do mundo. E aí, do nada, o time entrou numa maré horrível e não conseguiu sair ainda. Não conseguiu sair ainda. E a pergunta é, quando que vai sair? Quando que o Warriors vai voltar a competir com os picas? No começo da temporada tava competindo. Agora parou de competir. Hoje, se o Warriors pega qualquer time de topo de conferência, é taca. É taca. E ontem foi isso. O Warriors não jogou. No meio do terceiro quarto, o jogo já tava mais do que resolvido. Pô. Entendeu? Então, cara, é preocupante demais a situação do Golden State. E o fato do Curry entregar um jogo desse que ele entregou só deixa tudo ainda mais preocupante. Porque se nem o Curry tá salvando, quem é que vai salvar esse time? Foda, cara. Muito foda. Muito foda mesmo. Enfim. Vamos seguir. Tivemos o Lakers vencendo bem a equipe do Kings. Né? Boa vitória do Lakers ontem por 113-100. Vitória fora de casa. Né? Jogando lá na Califórnia. Foi um jogo onde o Lakers teve ali seus momentos de oscilação. O segundo quarto não foi lá muito bom e tudo. Só que depois disso, depois do segundo quarto, o Lakers conseguiu se encontrar, né? Conseguiu se manter ali na liderança e garantiu a vitória. Fechou bem o jogo com AD, com Austin Reeves. LeBron teve mais uma noite boa, 19 pontos, 6 rebotes, 7 assistências. O LeBron ontem se tornou o jogador com mais minutos na história da NBA. Né, superou o Kareem. Então, uma noite histórica pro velho. E uma boa vitória. Né, a segunda vitória seguida do Lakers. O Lakers que vem tentando reencontrar o bom basquete, reencontrar a boa fase. Ainda não reencontrou 100%, mas tem jogado bem. Relativamente bem. Tem jogado relativamente bem nas últimas 2, 3 rodadas. Segunda vitória seguida, boa vitória contra o Kings. Pega o Kings de novo, né, no sábado. Então tem a oportunidade de embalar a terceira seguida. Até porque nessa temporada o Kings é freguês do Lakers, né? Perdeu as 2 que jogou. Então é isso. Bom resultado do Lakers. Anthony Davis, atuação monstruosa, 21 pontos, 19 rebotes, né? Mais um jogo muito forte do AD. Foram 6 tocos pro AD.
Jogou demais. LeBron, como eu falei, fez um bom jogo. Austin Reeves fez um jogo muito bom. Então, boa vitória. Boa vitória do Leicão. Los Angeles Clippers também venceu. O Clippers se aproveitou ali das ausências de Luke e Curry e venceu bem o Dallas por 118-95. Jogo meio que protocolar do Clippers, né? Não teve muitos sustos. James Harden teve mais uma ótima atuação, 24 pontos, 7 assistências. Jogo bom do Harden, orquestrando bem ali o ataque. O Norman Powell, jogo muito forte, 29 pontos com 53% de field goal. O Zubat, mais um duplo-duplo para ele, 21 pontos, 15 rebotes, 5 assistências também pro Zubat, foi importante ali na construção. E baita resultado, cara. Baita resultado, o Clippers chega à sua 16ª vitória na temporada. Clippers que vem jogando bem. Clippers vai começar 2025 com uma ótima projeção, né? Tem saído aí informações de que o Kawhi tá muito perto de voltar, que ele tem aí dado ótimos sinais. Ontem mesmo tava ali no banco, muito participativo ali nos timeouts, né? Levantando, falando com a galera, rindo bastante, né? Vimos um Kawhi feliz ontem, coisa rara de se ver, né? Então, indicativos muito bons aí pro Clippers, tá? O 2025 do Clippers pode ser bem interessante. Pode ser bem interessante mesmo. Bela vitória. Bela vitória. Quem também venceu ontem, só que aí, né, sem muita tranquilidade, foi o Spurs, né, velho? O Spurs bateu a equipe do Hawks ontem por 133-126. Jogo muito tenso, muito pegado. Um jogo com uma carga emocional, uma carga dramática muito alta. Prorrogação e tal. E no fim, brilhou a estrela do Wembanyama, né? O francês maravilhoso teve mais uma atuação gigante, né? Talvez a grande atuação dele na temporada. O Wemby ontem terminou o jogo com 42 pontos, 6 rebotes, 5 assistências, com 7 bolas de 3. Uma atuação monumental. E o fim de jogo do Wemby foi um absurdo, né? Juntando o quarto período e a prorrogação, ele somou 18 pontos, cara. 18 pontos. A prorrogação dele foi absurda. Sim, e eu até falei no pós-jogo, né? O que mais chamou a minha atenção no Wemby ontem foi a resiliência dele, mano. Porque ele terminou o último quarto de uma forma ruim, assim. Beleza, marcou 10 pontos e tal, mas a jogada que levou o jogo pra prorrogação foi uma jogada em cima dele. Foi um pôster gigantesco do DeAndre Hunter em cima dele. O DeAndre Hunter matou o Wemby. Ou pelo menos achou que tinha matado, né? Um pôster surreal e ele ainda saiu ali gritando na orelha do Wemby. Então, esse espaço de tempo entre o fim do quarto período e o começo da prorrogação foi tenso pro Wemby. Foi difícil pra ele. Só que aí entrou essa mentalidade surreal que ele tem. Um dos aspectos do jogo do Wemby que eu mais admiro, além de, né, toda a questão atlética dele, físico, refino técnico e tal, mas talvez o aspecto do jogo do Wemby que seja mais, né, importante e muitas vezes é subestimado, é o aspecto mental do Wemby, cara. O Wemby tem um mental muito forte. E ele é um cara que tem essa competição muito forte dentro dele. Não tô aqui metendo o papo do tamo competindo. Não. Todo jogador é competitivo. Todo jogador quer ganhar. Só que o Wemby, ele tem isso mais aflorado. O Wemby é um daqueles jogadores que quando você vê que tem alguém provocando ele, que tem alguém desafiando ele, é um daqueles caras que você tem a plena convicção de que ele vai humilhar
o outro cara. E foi o que o Embi fez. Tomou o pôster ali no fim do último quarto, beleza. Chegou na prorrogação, acabou com o jogo. E todo mundo que tava vendo o jogo tinha certeza que o Embi ia acabar com a partida, porque a gente sabe do que ele é capaz. E a gente sabe como que em grandes palcos ele brilha. E ontem não foi diferente. Jogo absurdo, né? O Embi ontem se tornou o jogador na história da NBA, tá? Com mais jogos de 5 bolas de 3 e 3 tocos. Nenhum jogador na história teve tantas atuações dessa como ele. Na carreira, uma carreira de 1 ano e meio, ele tem 8 atuações desse tipo. Os outros caras depois dele só tem 7. E é uma lista com nomes consideráveis, né? Derrick White, Kevin Durant, James Harden, Brook Lopes. Esses caras só tem 7. Ele tem 8. Entendeu? É uma coisa bizarra. O Embi se tornou o pivô de 20 anos ou menos com mais jogos de 40 pontos na história da NBA. Você tem noção disso, mano? Você tem noção disso? Do que esse malandro tá fazendo com menos de 1 ano e meio de liga? É surreal, cara. É surreal. E não é só técnica. Não é só talento. É aqui, ó. É mentalidade, mano. A mentalidade desse malandro é absurda. E é por isso que eu olho pra ele e eu vejo o futuro da liga. O cara, pra ser o rosto da NBA, não basta ser carismático, não basta ser bom. O cara tem que ser um competidor voraz. O cara tem que ser maluco por vitórias. E o Embi é isso. Eu fico imaginando como deve ter sido difícil pra ele lidar com as derrotas do ano passado. Como deve ter doído nele perder tanto como ele perdeu ano passado. Deve ter sido foda, mano. Deve ter sido foda. E ver ele nessa temporada conseguindo vencer, né, tendo ali companheiros que o estão ajudando a vencer, cara, me deixa muito feliz, mano. Me deixa muito feliz porque um jogador do nível dele tem que estar no ambiente vencedor. E ele tá. E ele tá. Grande vitória, grande resultado. 14ª vitória do Spurs na temporada. Spurs se mantendo com campanha positiva. E baita resultado, mano. Baita atuação dele. Esse moleque é absurdo, mano. Esse moleque é absurdo. Claro que ele teve ajuda, né? Devin Vassell fez um ótimo jogo. Jeremy Sohan fez um ótimo jogo. Chris Paul foi decisivo no final da partida. Mas ele foi o cara. Ele foi o cara. Ele foi o cara. Pelo Hawks, fica a lamentação pela derrota, né? A Atlanta fez um jogo muito forte. O Trae Young fez um jogo muito bom, 23 pontos, 16 assistências. Chamou o jogo ali no quarto período. Mas ontem faltou um pouco mais de consistência pro Hawks. Né? Foi um jogo onde a Atlanta cometeu muito turnover. Foi um jogo onde o Hawks oscilou muito. Né? Teve alguns momentos muito bons, só que outros momentos bem ruins. A prorrogação do Hawks foi muito fraca. Foi muito fraca. Então, foi um resultado merecido. Né? O Spurs ontem mereceu mais a vitória do que a Atlanta. E venceu. E venceu. Vamos lá, os últimos jogos, hein? Tivemos o Indiana Pacers batendo a equipe do Phoenix Suns por 120-111. Né? Boa vitória do Pacers, um jogo muito bom de Indiana. Né? Forçou turnover. Teve ali um Pascal Siakam, um Haliburton aparecendo muito bem. Né? O Haliburton, 12 assistências, 13 pontos. Foi muito inteligente ali, manipulando a defesa do Phoenix. Né? Achando as melhores jogadas, encontrando os melhores passes. Então foi um jogo bom do Haliburton. Siakam, 25 pontos, 18 rebotes. Jogo absurdo do Siakam, especialmente na parte defensiva. Muito bem. E ótimo resultado, cara. Indiana chega à 3ª vitória seguida, né?
na temporada foi a 13ª. E o Suns, cara, derrota dura, né, mano? Jogando em casa, com o Kevin Durant, né? Durant jogando muito. Durant ontem meteu 37 pontos, jogou muita bola. Só que faltou um pouco mais de ajuda. Tanto que, além, né, do Kevin Durant, assim, não tem muito quem destacar no resto no resto do Suns. Eu tô até vendo aqui a estatística aqui no site da ESPN tá meio bugada, então eu vou caçar aqui em meios alternativos. Ó. Cadê? Aí. Aqui, ó. Ó, o Kevin Durant teve 37 pontos e 10 rebotes. E o resto do time, ó. Devin Booker, 17 pontos. Bradley Beal, 16. Né? Booker, que inclusive saiu lesionado, né, no jogo, né? Preocupa. Nurkic, 12. Então, cara, jogo muito fraco, mano. Muito fraco. O próprio Budenholzer teve muitos problemas, assim, durante o jogo. Problemas de rotação e tal. Não conseguiu fazer boas leituras. Defesa do Suns ontem foi muito feia, então... Cara, jogo fraco do Suns, mano. Jogo fraco e jogo decepcionante. Jogo decepcionante do Phoenix Suns. Quem também decepcionou muito ontem, e de novo, né, foi o Minnesota. Minnesota que vem colecionando decepções nessa temporada. Ontem, mais uma. Num jogo emocionalmente forte, assim, pra Minnesota, né? Enfrentando ali o Karl Anthony Towns pela primeira vez, reencontrando, né, o cara que, durante muitos anos, carregou o time, né, carregou a franquia. O Minnesota foi simplesmente amassado por esse cara. O Towns ontem acabou com o Minnesota, meteu 32 pontos com 20 rebotes, né? Jogo absurdo, 6 assistências, 5 bolas de 3, foi o 7º jogo seguido do Towns com pelo menos 15 rebotes. O 7º seguido. O Towns, ele chegou ao 2º jogo seguido de 20-20. Então, assim, o Towns tá jogando muito e isso acaba contrastando bastante com a temporada do Minnesota. Enquanto o Towns tá tendo a sua melhor temporada da vida, e sendo extremamente consistente, o Minnesota tá zero consistente, tá zero confiável. E, velho, aparentemente, o vestiário do Minnesota tá sucumbindo. Ontem, de novo, o Anthony Edwards veio a público e descascou os caras. Eu até peguei aqui a fala do Anthony Edwards depois da derrota. Ele falou o seguinte: identidade ofensiva não temos. Sabemos que vou dar muitos chutes. Sabemos que o Julius Randle vai dar muitos chutes. E é isso. Não sabemos mais nada. E aí, honestamente, é sobre nós, não sobre os treinadores ou algo do tipo. Estamos jogando, mas temos que facilitar o trabalho um do outro. Os treinadores fazem um trabalho incrível para nos colocar em melhor posição. Nós simplesmente não estamos fazendo isso o suficiente agora. Como consertar isso? Acho que eles não vão gostar se eu falar, então guardarei pra mim. Eu sei que muita gente quer que eu ataque o aro mais vezes e tudo mais. Essa é a minha força maior e eu sei disso. Eu sou o cara que infiltra e enterra com toda a força. Lá ele. Mas não posso fazer muito sem espaço e não tem tido muito. Estamos errando em algo, porque todos os times que enfrentamos fazem um ótimo trabalho em cobrir esses espaços. Eu chego no aro às vezes e aí coloco 4 pessoas lá pra tentar me contestar. Desculpe, pessoal. Eu preciso passar. Então, assim, essa fala, como consertar isso? Acho que eles não vão gostar se eu falar, então guardarei pra mim. Essa aspa aqui do Anthony Edwards diz muito sobre esse vestiário. Diz muito sobre a falta de química desse time. E essa crítica que ele faz em relação à falta de espaço pra ele infiltrar era a grande questão,
né, em relação à saída do Towns. Né, o espaçamento que o Towns oferece pro time, e a gente tá vendo isso no Knicks, né, tem um valor gigantesco, cara. Ainda mais quando você tem no time caras que têm esse viés mais agressivo de infiltração. Esses caras, como o Anthony Edwards, como o próprio Jalen Brunson no Knicks, se beneficiam muito da presença do Towns. Por quê? Porque ele é um cara que abre espaço. Ele é um cara que libera o garrafão. E sem ele, o Minnesota não consegue fazer isso pro Anthony Edwards. Os espaços que eram gerados de forma natural temporada passada não são mais gerados. E aí o que o Anthony Edwards está tendo que fazer? Passar mais a bola, arremessar mais de média a longa distância. E ele tem arremessado bem, tá? É uma temporada boa dele arremessando. Só que isso tira muito ele das suas características. O Anthony Edwards, ele não é um arremessador. Ele arremessa bem, mas ele não é um arremessador. O melhor Anthony Edwards é o Anthony Edwards infiltrando, sendo agressivo, atacando o aro, machucando a defesa adversária. Só que ele não tá conseguindo fazer isso. Por quê? Porque ele não tem espaço. Porque ele não tem ajuda. Porque o Julius Randle não é um espaçador confiável. Porque o Gobert, com mais de 2, 3 metros de distância da cesta, o Gobert não faz nada. O Gobert não faz nada. E aí você olha pro banco, você tem o Naz Reid oscilando nessa temporada, você tem o Alexander Walker oscilando e um Donte DiVincenzo que não encaixa no time. Então a situação do Minnesota, ela é complicada, mano. É um time que, nas últimas semanas, apresentou uma melhora, né? A defesa voltou a aparecer bem e tudo. Só que o ataque segue sendo um problema. E aí, quando você enfrenta um time que consegue passar pela sua defesa, né? Você sendo Minnesota, fudeu, você não vai ganhar o jogo. Porque se o jogo virar uma trocação, você não consegue acompanhar. E ontem foi o caso. Minnesota não conseguiu acompanhar o Knicks. Minnesota não conseguiu lidar com o Towns. E o resultado foi essa derrota. O resultado é um 133-107. E aí foi muito simbólico a atuação gigante do Towns, porque foi um recado do tipo: tá vendo a cagada que vocês fizeram? Vocês não deveriam ter me trocado. Ele deu o recado dele. E ele tem dado esse recado a temporada inteira. Repito, o Towns está tendo a melhor temporada da vida dele. O Towns é bizarro, cara. O Towns, ele é o... Cara, isso é surreal. Ele é o primeiro jogador, desde Bob McAdoo, em 1978, a entregar 2 jogos de 20-20 seguidos, mano. O primeiro no Knicks, né? O primeiro a fazer isso no Knicks. O Towns, ele já tá se consolidando como talvez um dos melhores pivôs que o Knicks já teve. Em termos de qualidade técnica, tá? Produção. Título, óbvio, muito cedo ainda. Mas em termos de produção, o Towns é o melhor pivô do Knicks em muito tempo. Em muito tempo. Em contrapartida, o Julius Randle não tá sendo o melhor power forward do Minnesota nos últimos anos. Donte DiVincenzo não tá sendo o melhor reserva do Minnesota nos últimos anos. Nem perto disso. Entendeu? É surreal, cara. Surreal. Surreal. Towns tá jogando demais. Ontem foi mais um jogo absurdo. E o Minnesota tá perdido, mano. Ofensivamente, o Minnesota tá perdido. Eu ainda acredito nesse time pela memória defensiva que esse time tem, né? Então eu ainda acredito neles, acredito no McDaniels, acredito no Anthony Edwards. Mas, cara, o acreditar vai até certo ponto, né? O acreditar vai até certo ponto. Então, foda, cara. Foda.
Foda. Enfim. Baita jogo do Knicks, baita jogo do Towns e excelente vitória do Knicks. Excelente vitória do Knicks. E aí, pra gente encerrar aqui a nossa edição de hoje do Switch TV Show, falar sobre o último jogo da rodada, que foi a grande surpresa da noite, que foi a vitória do Blazers em cima do Denver. Né, o Blazers bateu o Denver Nuggets por 126-124. E foi uma vitória, mano, sim, com a cara do Blazers do Damian Lillard. A cara. Né, um jogo pegado, um jogo disputado e um jogo que foi decidido por um armador, né? Ontem, se você me falasse que era o Damian Lillard jogando ali, eu acreditaria. Mas não foi. Foi quem? Anthony Simons. Né? Ontem o Anthony Simons colocou as vestes de Damian Lillard e ganhou o jogo pros caras, mano. 28 pontos, 10 assistências e uma bandeja colossal pra fechar o jogo. Sim. Que vitória do Blazers, mano. Que vitória do Blazers. Né? Fez um grande terceiro quarto, sofreu no último período, sofreu muito no último período, mas por conta do seu armador, conseguiu a vitória. Baita resultado. Mano. E assim, o Blazers é um time que, apesar da campanha negativa e tal, é um time que quando joga em casa, mano, dificulta pra qualquer um, tá? Não é fácil vencer no Oregon nessa temporada. E ontem o Denver sofreu com isso. Né, o Denver que não fez um jogo ruim, tá? Não acho que fez um jogo ruim. Né? O Jokic, 34 pontos. O Jamal Murray teve mais um jogo excelente, 24 pontos, 10 assistências. Né? O Jamal Murray que tem jogado muito bem nas últimas rodadas. Russell Westbrook entregou um jogo muito bom. Michael Porter Jr., na minha concepção, fez um jogo interessante. Mas, cara, do outro lado, teve um Blazers, assim, relembrando mesmo os dias de Damian Lillard. Jogo muito bom dele, né? E assim, teve até... Ontem a gente teve o cover Damian Lillard e o cover McCollum, né? Que foi o Shannon Sharp. Né? A dupla de guards do Blazers ontem brilhou. Foram 28 pro Simmons, 27 do Sharp. E ainda teve um DeAndre Ayton jogando pra caralho. DeAndre Ayton fez talvez o seu melhor jogo na temporada. 15 pontos, 13 rebotes, 4 tocos. Ainda teve um Danny Avdija entregando 19 pontos vindo do banco. Então, foi uma grande atuação do Blazers e uma grande vitória, cara. Grande jogo. Game winner do Anthony Simons. Ou Anthony Simons, né? Eu sempre fico variando, né? A pronúncia no nome dele. Mas o game winner dele foi fantástico. E, cara, foi uma ótima forma de encerrar a rodada. Uma ótima forma de encerrar a rodada. Grande jogo, grande vitória. E o Anthony Simons é outro cara que, pensando em trade deadline, o cara tá muito valorizado, mano. Esse é outro que eu acho que vai valer, né? Que vai render umas 2 firsts pro Blazers, viu? Eu acho que ele vai render umas 2 firsts. Jogando muito bem. Muito bem. O problema dele é lesão. Se ele ficar saudável, bichão, cara, tem tudo pra ser um dos guards mais produtivos aí da temporada. Tem tudo. É muito bom o jogador. E é decisivo. É clutch pra caramba. Ontem foi absurdo. Mas enfim. Esses foram os jogos de ontem. Né? Esses foram os destaques dos jogos de ontem. Espero que vocês tenham curtido aqui o programa. Se gostou, não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever no canal. E pra despedida, né? Bora pra despedida, roda a vinheta e vamos dizer tchau. Beleza então, pessoal. Muito obrigado, tá? Pela audiência de vocês nessa sexta-feira. Espero que tenha sido uma experiência agradável pra todo mundo. Né? Espero que todo mundo tenha se divertido no programa. Espero que todo mundo tenha saído bem do programa. Né? Espero que tenha sido uma horinha aí muito boa pra todo mundo. Foi pra mim. Não sei se foi bom pra você, mas foi pra mim. Foi uma boa horinha aqui pra mim. Enfim, espero que você tenha se divertido, espero que você tenha gostado. Avalie com like.
Pra quem aí assistiu na Premiere, brigadão pela participação de vocês, tá? Isso ajuda muito. E é isso, né, gente? E é isso. Nos vemos amanhã com mais uma edição do Switch TV Show. Estou de volta amanhã, na parte da tarde, tá? Então, fica ligado. E até a próxima. Grande beijo pra vocês, abraço e até a próxima. Tchau!